Itália, 25 de fevereiro de 2000. Estamos percorrendo a rodovia 64, na Emília-Romana, para fazer estas imagens. Por esta estrada passaram milhares de brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial, deslocando-se pelas várias posições aliadas, transportando mortos e feridos, atacando e se defendendo dos soldados alemães. Este é o cenário das várias histórias que serão contadas neste filme. Enormes multidões celebram com as mais vibrantes demonstrações patrióticas o desfile de unidades do Corpo Expedicionário Brasileiro na capital da República. Preparar combatentes capazes para uma guerra como a atual é tarefa que só os povos de grande tradição e progresso, de extraordinárias energias físicas e morais, conseguem realizar. A FEB foi a Força Expedicionária Brasileira na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo começou em janeiro de 1942, quando o Brasil rompeu relações diplomáticas com os países do eixo. A retaliação veio imediatamente e vários navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães e italianos. No final de agosto, o presidente Getúlio Vargas, que na época comandava uma ditadura, declarou guerra a esses países. Um contingente de 25 mil pessoas foi formado no ano seguinte para fazer parte das forças aliadas que combatiam os exércitos nazifascistas na Europa. Uma multidão foi ver a FEB desfilar no centro do Rio de Janeiro, então capital da República. Era importante levar o apoio aos pracinhas que se despediam. Algumas pessoas preferiram não ir ao desfile. Não valia a pena. Para elas, era mais fácil uma cobra fumar que a FEB partir para a guerra. O primeiro escalão embarcou em julho de 1944. Por motivo de segurança, os soldados não sabiam o país de destino e só foram descobrir quando desembarcaram no porto de Nápoles. A Itália já estava quase toda liberada, mas o norte ainda era ocupado pelos nazistas. Ali, eles estabeleceram uma poderosa linha defensiva, a chamada Linha Gótica. A missão das forças aliadas que atuavam na península era romper essa barreira e libertar o norte do país. O Monte Castelo e a cidade de Montese, na Cordilheira dos Apeninos, eram pontos estratégicos dessa linha defensiva. Esses lugares ficariam marcados para sempre na memória dos brasileiros que participaram do conflito. A filmagem começa aqui. A cidade de Brasília foi escolhida para sediar o 11º encontro dos veteranos brasileiros da Segunda Guerra Mundial. Decidimos vir do Rio de Janeiro para cá, pois esta é a nossa chance de encontrar veteranos de todo o Brasil. Neste momento, não temos um roteiro prévio. Somente uma pauta com algumas perguntas que vamos fazer a todos os personagens do filme.
quero saber de onde são. De onde vocês são? Nós somos do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? Está fazendo... A Cobra Fumou. Estamos fazendo um documentário, A Cobra Fumou. Então, ótimo, muito bom. E o senhor é da onde? Eu sou daqui de Brasília mesmo. Quer dizer, eu sou do Rio de Janeiro, sou natural do Rio de Janeiro. Sei, mas mora aqui em Brasília. Estou aqui em Brasília, moro aqui da Associação dos Veteranos aqui de Brasília. Associação de Veteranos. Foi importante para o senhor ter ido para a guerra? Olha, eu não era militar. Eu fui convocado, eu era bancário, era estudante, fui convocado, tinha que me apresentar, porque se não me apresentasse era considerado desertor. E depois eu me apresentei com todo brasileiro, porque se eu não me apresentasse eu não teria meus direitos civis, né? Eu perderia meu emprego. Aí eu viajei para a Itália. Ok. Aí nesse tempo eu ainda era praça, né? E fui para a Itália. Que daqui então eu vi, esse companheiro aqui, eu sou procurador dele, Miguel Pereira. Sim. O senhor pode me apresentar? Ele pode chegar aqui. Obrigado, bom dia. Esse companheiro aqui, ele toma conta do nosso monumento lá na Itália, onde era um cemitério dos pracinhas. Os corpos foram para o Rio de Janeiro, naquele monumento que tem lá. E lá foi criado um monumento muito bonito, que inclusive os brasileiros não dão muita atenção. Muitas vezes eles vão a Florença e vão a Pisa. Ora, de Florença para Pisa ou vice-versa, passa perto de Pistoia. Era só dar uma entradazinha assim, tá bem, estão indo lá, estão indo. Os brasileiros estão indo as lá. companhias de E ele é o turismo, nosso representante lá em Pistoia. as companhias de turismo têm ido. E o senhor mora ainda em Pistoia? Moro porque casei com a minha irmãzinha de guerra. Ficamos um ano com uma irmãzinha de guerra, mas até os próprios oficiais brincavam e diziam: olha, essa irmãzinha vai para o Brasil. Acabou a guerra, ficamos noivos. Um ano depois nos casamos, eu voltei para lá, para a função de guardião do antigo cemitério, e era por 2 anos. Às vezes o italiano me pergunta: seu Miguel, o senhor está aqui há 54 anos, veio para a Itália com 25, você se sente brasileiro ou italiano? Aí a minha resposta: olhe, você me dá um furinho na barriga, se sair água do Rio Guaíba, ainda sou gaúcho, brasileiro. Se sair vinho, já está duvidoso. Seu Miguel Pereira, a gente vai a Pistoia, eu vou procurar o senhor lá. Vai ser uma honra. E ainda vou dizer mais, se tiver um tempinho, vai tomar um vinho com a gente. Maravilha. Visita o Sacrário, depois vai à nossa casa, é um ranchinho de brasileiro. Terá início o hasteamento da bandeira. Convidamos os presentes a cantar o hino nacional. O encontro de veteranos acabará amanhã, dia 20 de novembro. Hoje à noite retornaremos ao Rio, mas antes passaremos por Cabo Frio, onde acontecerá a próxima entrevista do filme.
Bom dia, que recepção, hein? Entre, por favor. Buki, vai lá, vem. Vai lá, vai. Por gentileza. O artista plástico Carlos Scliar foi para a Itália com 24 anos. Lá, ele foi um dos cabos da artilharia da FEB. Tá bom, tudo bem? Tudo bem. Aqui vocês têm o Rubem Braga. O livro dele não tem uma crônica a meu respeito. Aqui tem Histórias de Pracinha. Do Joel Silveira. Do Joel, onde tem desenhos que ele pediu emprestado, que eu cedi. E tem aí um livro que foi publicado pela BBC, também de crônicas de brasileiros sobre a FEB, e que eles usaram meus desenhos também a meu pedido. Isso era uma plantinha que eu descobri, que achei que eu ia morrer na guerra, e logo eu tinha que fazer uma coisa documentária de plantas que parecia que eu estava descobrindo na Itália, imagina, né? E aí são essas coisas, aí já são desenhos da FEB, tá vendo? E aí era o lugar que eu arranjei para dormir, que eles me arranjaram, aliás, que era uma espécie de depósito, mas armaram uma cama com todo o conforto. Essa era a velhinha que me hospedou. E o desenho tem a data, 7/12/44. Aqui, ó. Aqui sou eu, exatamente, com o chapéuzinho. Chapéuzinho nada, é um negócio de lã contra o frio. E na minha folga, então, eu desenhava tudo que me cercava, fiz quase 1000 desenhos. E esses desenhos, depois eu destruí a maior parte, que eram apontamentos não acabados, mas aqueles que serviam de documento eu guardei. E é uma espécie que eu digo, aquilo salvou a minha cabeça na medida que eu tive muitos colegas que a situação de guerra era completamente anormal. Então eu digo sempre, a guerra é uma experiência que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, porque não é solução absolutamente para coisa nenhuma, e o que acontece no país que ela está ocorrendo é indiscutivelmente uma experiência que não tem volta. Por isso que eu acho que um dos países mais guerreiros de boca hoje, que é os Estados Unidos, nunca teve guerra no seu território, senão do norte e sul, né? Então é muito fácil falar numa coisa dessa quando não se sente na própria pele do lugar que se mora o que aconteceu na Itália. Que uma bomba que caía numa cidadezinha daquelas eram séculos de tradição cultural de vários níveis que eram destruídos. Então, para mim, é uma monstruosidade a guerra, sob qualquer aspecto que se analise. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista humano fundamentalmente, que a população fica pagando pela estupidez dos interessados numa guerra, né? Então, eu sou um violento, pacifista, violento, na medida que eu acho que a guerra tem que ser denunciada sempre, como nunca a solução. Terça-feira, 11h30 da manhã. Major Elza nos aguarda para a primeira de uma série de entrevistas que acontecerá nesta cidade. Quando eu digo que todos nós somos neuróticos, muita gente diz, eu não sou, está em pior estado porque não reconhece. Mas nós todos somos neuróticos porque vivemos um ano sob tensão nervosa. Mesmo as enfermeiras que vivem na retaguarda, os médicos que viveram na retaguarda e tudo isso, todos nós vivíamos sob tensão. Só um aviso desse, você chegar uma pessoa dizer dar um toquezinho assim para você, ó, vai haver barulho. Prepara o hospital para receber ferido. Só aí, quem é que vem? Quem, meu Deus do céu, quem será que vai morrer? Quantos vão morrer? Quantos vão ficar feridos? Você fica naquele desespero de tensão e não pode demonstrar. Não pode demonstrar, principalmente para os doentes que estão ali na enfermaria, nada disso, tem que levar tudo na brincadeira, fazendo sempre uma brincadeira com um, uma brincadeira com o outro. Manter a chama. Mas por dentro, estava no desespero. Major Elza vai quase todos os anos para a Itália, onde fez amigos durante e depois da guerra. E sempre que viaja, leva consigo uma câmera. Não é exagero dizer que a vida desta ex-enfermeira da Cruz Vermelha é dedicada a manter viva a memória da força expedicionária.
Muitas das fotos que aparecem neste filme têm uma cópia em seu acervo. Enquanto preparamos nosso equipamento, Major Elza preparou sua câmera. Ela achou prudente ter uma cópia integral da entrevista que ia dar. Eu tenho um acervo de fotografias da FEB, colhidas com os meus amigos, de cerca de 5.000 fotos. E na minha maletinha eu tenho 1.700 slides para as projeções, para as palestras. De forma que eu tenho a possibilidade de contar a história de cada setor. Muita gente pergunta assim, mas você não esteve na linha de frente, como é que você sabe das histórias? Eu talvez saiba mais do que aquele que esteve na linha de frente mesmo. Porque ele sabe do setor que ele viveu. Eu sei de todos os setores. Por quê? Os pacientes que chegavam no hospital. O doente, quando ele chegava no hospital, ele não tinha tempo de inventar a história. Ele contava a história verdadeira. Depois ele começava a fantasiar. Mas no momento em que ele chegava, ele não tinha tempo de estar inventando história. Então, essas histórias me eram passadas. Major, qual era o tipo de ferimento mais comum? O que levava ao hospital? Era A variedade muito grande. Muita mina. Mina é que mais dava de desastre. Porque a costa, por exemplo, inteira foi toda minada. Para você ter uma ideia, nesse hospital de Livorno, resolveram fazer um jardim num pedaço que nós pulávamos, tinha um quadrante assim, então nós pulávamos aqui e atravessávamos, pulávamos do outro lado, atravessávamos para cá, para não fazer o quadrante. Um belo dia resolveram fazer um jardim ali. A Ilza Meiralquiminha, colega de Belo Horizonte, estava na janela em cima. Quando o italiano bateu a picareta, não deu outra. Foi em cima da mina. Explodiu o italiano para todo lado, o coturno dele cortou o supercílio da Ilza e foi um drama. Com esta câmera eu tenho viajado pelo mundo afora e gravado as minhas entrevistas com os veteranos. Inclusive agora na Itália tive a oportunidade de gravar várias entrevistas com campesinos e que estiveram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Olha, aqui eu estou explicando que nessa região foi essa vala que você está vendo aqui, foi a vala mandada fazer pelos alemães, a trincheira, mandada fazer pelos alemães, na qual ele trabalhou. Subindo. Isso é uma mina? Não, é uma granada de morteiro ativada. Uma granada de morteiro. Esse homem é louco, ele mantém essa granada. Eu estou mostrando que a granada que ele trouxe lá de baixo, que a granada está completamente está pronta para ser disparada. Mas já está muito enferrujada, já está com a ogiva dela, tudo perfeito. Mas pronta para ser disparada. E enferrujada, isso é um perigo tremendo. Estou mostrando exatamente a granada de 55 anos atrás. E a senhora pode falar pra gente quando a senhora esteve aí? Deve ter sido dia 27, mais ou menos 28 de abril, que eu cheguei lá a Montese. Aí permaneci mais tempo lá em Montese, visitando aquilo tudo. E gravando tudo com aquela câmera da senhora? Com essa câmera, com essa mesma câmera aí. Ué, desligou. Desligou. Tá vendo aqui, não? Engraçado, não tá. Acabou a fita, ok, pente. A FEB reuniu gente de todas as regiões do Brasil e de todas as classes sociais. Na Itália, essa tropa miscigenada se tornou uma divisão do exército aliado, comandado pelo general americano Mark Clark. O general Mascarenhas de Moraes foi o comandante da Força Expedicionária Brasileira, que entrou em combate em setembro de 1944 e lutou até o fim da guerra em maio de 1945. Ok, podemos começar. Nesta foto, eu estou recebendo a condecoração norte-americana, a Bronze Star, a Estrela de Bronze. É uma condecoração que eles dão por feitos em combate. E essa condecoração eu recebi no quartel-general da FEB em Porretta Terme, na Itália. Quem está me condecorando é o general Bran. Bran, BR-2N, PRA-2N. O general Bran era chefe de operações do general McClark. E aqui se vê o general Krittenberg, que é o comandante
do 4º Corpo de Exército, eu fui um dos primeiros brasileiros condecorados no Teatro de Operações. O Teatro de Operações do Mediterrâneo, onde nós operamos, em termos de infantaria, em termos de força terrestre, quando nós chegamos havia 23 divisões. Então nós fomos uma das 23. Eu preciso prestar atenção bem nisso, porque nós fomos, em termos de efetivos militares, pequenos. Nós éramos uma divisão. Havia 8 divisões americanas, havia 3 ou 4 divisões francesas, havia 4 ou 5 divisões inglesas. Então, esses exércitos e esses comandantes já eram homens famosos, já eram legenda. E nós chegamos novatos. Além de nós chegarmos novatos, recruta, e não, sem ter feito guerra há mais de 100 anos, tá? Além disso, compreendeu? Nós éramos os únicos sul-americanos, os únicos latino-americanos. Tudo isso despertava uma certa curiosidade, tá? Acho que está pronto o meu depoimento, né? É isso. É isso? Então, muito obrigado. Obrigado, senhor. Tá. Preparar para partir, como se diz no combate. Seu Manuel, como é que foi para o senhor o primeiro contato com o povo italiano? Bom, assim que nós chegamos lá, eles ficaram com medo. Que o alemão, quando chegou lá primeiro, fez veneno do brasileiro. Disse que o brasileiro comia a gente. E chegou que você vê que eu não estou falando de preto, mas é o que passou-se lá. Quando o italiano viu aquele soldado brasileiro preto assim, ele correu de medo. Que o alemão disse que o soldado comia, é um negão feio daqui. Eles têm que dar no pé, né? Mas depois foram acostumando, ficou uma família só. Mas no princípio eles tinham medo do brasileiro escuro, né? Onde foi o batismo de fogo do senhor? Mas olha, eu vou te dizer, eu sei que foi lá perto de Porreta, uma cidade lá que tem no pé de Monte Castelo. Passamos por ali e fomos mais para frente. Mas você sabe, naquele tempo eu tinha 25 anos. Hoje estou com 80, não posso gravar aquilo tudo na cabeça. E é coisa que a gente não tem, que eu não gosto de contar, que sou ex-combatente. Tive tanta miséria, tanta desgraça, que eu não gosto de dizer que sou ex-combatente. Vocês querem entrar, a gente abre a porta, você vê. Pode vir por aqui se quiser, lá. Pode entrar. Só não deve reparar porque tá ruim. Que foto é essa, seu Manuel? Isso é lá da guerra. Sou eu quando era novinho. Isso é onde, seu Manuel? E essa foto aqui é onde? Foi lá na Itália. Querida noiva, ofereço este como recordação minha no campo de batalha. Esta como prova de muito amor. Itália, 18 de março de 45. Muita saúde e felicidades do seu querido Manuel Ramos de Oliveira. Soldado número 602. Mas o senhor, o que o senhor achou quando o senhor viu a convocação? O senhor achou que era uma boa ir para a Itália? O senhor achou que ia atrapalhar a vida do senhor? Como é que foi? Não. Eu sabia que não era uma boa. Para ir para a guerra, né? Quem é que vai querer enfrentar bala aí satisfeito? Nem bandido. Não, quando eu recebi a convocação, não fiquei contente, não. Fiquei muito triste. Em sair daqui, num Brasil bom, sossegado, trabalhando para enfrentar a guerra, não. Só o maluco podia sair contente, ou então quem tivesse gostoso. Queria ser herói, mas eu não tinha vontade de ser herói, não. Mas vale um covarde vivo do que um herói morto, sabe? Ó? Um covarde vivo é melhor do que um herói morto. É lá, muito herói lá, enterrado lá no aterro lá do Flamengo, ali na avenida. É bom falar dessa época da guerra ou não? Não, eu pra mim não me sinto feliz.
Não me sinto feliz só mesmo de ver a infelicidade que eu vi. Compreende? Assim, o sujeito chegar, uma ocasião eu fui, tive um dia de dispensa lá do front, tive um dia de dispensa para ir na cidade. Aí levei cigarro, levei chocolate, levei tudo que podia levar. Aí cheguei lá na cidade, lá em Pistoia. Aí veio uns garotinhos que eles... paisano, ele põe uma cenourinha, ele chamava soldado de paisana. Ele põe uma cenourinha, digo assim. Aí ele mandou ir. Chegou lá na casa, era um sobrado. Aí subimos, a mulher estava na porta e disse, devolve essa senhorinha. Aí ela mandou esperar. Aí o homem estava deitado na cama, o marido dela. Se fosse aqui no Brasil, dizia que estava tuberculoso. Branco, magro mesmo, caído mesmo, estava caído mesmo de verdade. O marido da senhora? O marido da senhora. Aí ele sentou na beira da cama, conversou com o marido, essa coisa. Como quem diz, sai que eu vou ter relações com ele aí para a gente pegar alguma coisa. Mas aí, meu filho, eu apaguei de ver essa coisa. Fiquei como que não tivesse uma gota de sangue. Aí o marido passou, me cumprimentou. Buonasera, buonasera. Buonasera é boa tarde. Aí ela me chamou e... Mas não tive relações nenhuma com ela. Tudo que eu tinha dentro do embornal que eu ia vender, eu ia dar, eu dei tudo lá para ele. Dei cigarro, dei chocolate, dei sal, dei pó de café, dei tudo, não vendi, não tive relações com ela, não tive coragem. Ali eu morri ali, estava falando, mas estava morto. De ver a miséria. Porque você vê e deve calcular quem é casado ou quem é que está para casar. O marido levantar da cama para a mulher ter relações com outro homem a troco de um bocado de comida. A próxima conversa será com um jornalista que foi correspondente de guerra. A entrevista está marcada para as 4 horas da tarde. Mas como são ainda 2 horas, estamos negociando a possibilidade de adiantarmos nossa chegada. Estão adiantadinhos, hein? Aqui às 4 horas. Poxa, Deus me livre. O apartamento não cabe tanta gente assim, não. Bom, é isso aí. Quem é que vai entrevistar? Eu vou entrevistar. Então, é ser lá. Você sabe exatamente o que foi a febre, já se informou direito, já tem. Você fez a Sentapua. Eu não fiz a Sentapua não, mas eu estou na pesquisa já desse filme há um tempo. Leu meu livro sobre a febre? Eu li seus livros. Apesar do correspondente de guerra da febre, entendeu? Nossa atuação era lá junto à tropa. O Rubem Braga, o Tarsilo Mitt, o Egídio Skeff, eu, entendeu? O Raul Brandão. Esses eram os 4 mais que estavam mais na frente. Os outros eram os fotógrafos, os cineastas da Agência Nacional, mas de 5ª categoria, não fizeram nada. Joel, como é que era o clima nas redações aqui no Brasil quando viu que a cobra ia fumar? Os repórteres queriam ir, você estava... mas não tem a menor dúvida. Todo mundo queria ir, porque a guerra em si é um desastre, a barbaridade de coisa, mas, sob o ponto de vista da carreira do jornalista, não tem dúvida que é a grande aventura. Talvez o ponto alto, né? Apesar naquele tempo que era a última guerra convencional e a última guerra justa, que era uma guerra que estava se lutando contra uma aberração, era o nazifascismo, né? Que a pessoa queria participar daquilo. Joel, você estava lá na rendição dos alemães no dia 29 de abril. Como é que foi? Foi para mim o dia mais terrível da febre. Foi um dia horroroso, não acabava nunca, eu não aguentava. Estava de pé e vintinho até aqui para não dormir, porque deu tudo naquele dia.
Primeira rendição da 148ª Divisão, que eu tenho que cobrir, era um fato fantástico, uma divisão inteira se render aos brasileiros, né? 14 mil alemães, 14.624 alemães. Esse mesmo dia o Mussolini está sendo espetado lá no Piazzale Oneto. Eu tinha que ir para Milão, voltar para lá, depois ir a Verona, onde estava o Roberto Boavista, para fazer a censura, para depois voltar e passar. Era uma coisa de ir para lá e para cá, para lá e para cá. Os 14.624 soldados da 148ª Divisão Alemã se renderam às tropas brasileiras no dia 29 de abril de 1945. O episódio se iniciou 2 dias antes, quando os alemães, que se dirigiam para o extremo norte da Itália, foram cercados pelo esquadrão de reconhecimento do capitão Plínio Pitaluga na cidade de Fornovo. Após um dia de combate, a divisão entregou as armas. A decisão contrariava as ordens do alto comando nazista de que o soldado que se rendesse teria sua família severamente punida na Alemanha. Mas não havia outro jeito. Sem abastecimento e munição, o general Otto Fretter Pico aceitou a rendição incondicional. Mesmo derrotados, muitos desses soldados estavam sorrindo aliviados. Para eles, a guerra acabava ali. Estas imagens do ritual da rendição são do fotógrafo americano Alan Fisher e do brasileiro Tassilo Mitschke, correspondente da Agência Nacional. Os repórteres Rubem Braga, à direita de bigode, e Joel Silveira, aqui no centro da foto, cobriram o acontecimento para a imprensa brasileira. Você estava pensando em fazer algo assim? Isso fica meio ridículo, não fica não, né? Eu acho, sinceramente. Não vamos fazer isso, não. Não, só comentar a foto, João. Essa foto é tão importante. Você fotografa a foto só. Estou eu aqui, tem um soldado aí, que eu não sei quem é, o Fred Pico. Não, parece que eu ganhei a guerra sozinho. Fotografe só uma coisa. Parece que eu estou mostrando troféu de guerra. Estava lá porque era a minha obrigação. Pitaluga vai mostrar, vai para pronto, tá tudo bem, mas ele participou, ele era soldado. Vamos sentando aí, vamos tomando conta aí do negócio. Sábado, 9 horas da manhã. O general Plínio Pitaluga, de 92 anos, nos recebe em seu apartamento em Copacabana. Por conta de sua atuação no episódio da rendição de Fornovo, no final de abril de 1945, Pitaluga é tratado como herói por muitos ex-combatentes. Eu não sou herói. Nunca fui herói, nem serei herói. Tá. Quem é herói? Hein? Quem é herói? Herói que morreu. Esse é herói. Ah, herói é diferente. Eu não fui herói. Fui um combatente normal, tá? Tranquilo, tá? Seguro. A preocupação nossa era fazer os homens voltarem para a guerra. Do meu esquadrão de 200 homens, morreram somente 4. Em combate 2, outros 2 acidentes de automóvel. Então eu soube conduzir meus homens dentro das minhas missões e nas minhas preocupações, na minha disciplina e de responsabilidade de trazer de volta as suas mães, as suas noivas, os seus maridos. Eu também. E pequenas lembranças aí, viu? Divisão blindada que teve conosco lá, apoiando a divisão blindada americana. E coisas de general velho, né? Neste mesmo dia, o general Plínio Pitaluga nos deu o contato de Dona Miranda, uma italiana que se casou com um soldado brasileiro durante a guerra. A senhora pode se apresentar para essa câmera aqui? Pois não. Meu nome é Miranda, primeiro nome, Bonani. Sou italiana, casada com um brasileiro, há mais de 50 anos. Casei durante a guerra. Como é que foi o casamento com o seu Arnaldo? Arnaldo, naturalmente, como militar, tinha que ter autorização para casar na Itália. Ele foi pedir essa autorização. Então, a resposta que veio foi gozadíssima. É proibido casar com o inimigo. Eu achei muito esquisito aquilo, de eu ser considerada uma inimiga.
Na realidade, o italiano não era inimigo do brasileiro, porque naquelas alturas eram aliados até. Mas isso foi superado, depois ele fez outros pedidos e tal. Tanto é que casaram, se eu não me engano, 400 moças. Não, talvez seja demais. 200, por aí. Casaram muitas, e todas elas eram italianas casadas com brasileiros, né? Dona Miranda, como é que chegou para a senhora a notícia do final da guerra? Bom, eu estava na região onde tinha passado realmente a guerra, onde estava tudo destruído, onde as pessoas não encontravam mais as coisas, não encontravam mais as casas, não encontravam as pessoas. Então, não foi aquela euforia que a gente viu até em filmes, quando chegavam os libertadores, todo mundo... Não havia espaço para isso. A gente estava lá no meio dos destroços da guerra, num lugar que tinha sido praticamente destruído completamente pelos bombardeios, pelas lutas, pelas guerrilhas, por tudo. Mas foi um alívio, claro. Vocês são da filmagem. Da filmagem, tá. Alô, coronel? O pessoal da filmagem vai subir, coronel. De nada. Pode subir. 501 esse elevador aí. Posso usar a imagem do senhor nesse filme sobre o Coronel Sérgio? Pode. Ok. Tá. Nossa, a pontualidade é britânica. Vamos entrando, segura aqui. Não, segura aqui. Bom dia. Nossa Senhora da Luz Elétrica. Como é que faz? Tudo bem? Começou aqui agora? Estamos fazendo uma primeira abordagem. Tudo bem. Coronel Sérgio foi um dos primeiros personagens contactados pela produção do filme. Ele foi para a Itália com 20 anos, ocupando o posto de tenente. Essa fotografia aqui foi uma pena. Durante a guerra, no Domingo de Ramos, que eu desci junto com alguns soldados para a missa no povoadozinho embaixo da posição. Todos que estão aqui morreram, menos eu. Aí está o sargento Rânio, o sargento Nilo e 2 cabos. Essa fotografia aqui é sério, uma pena que... Isso foi na zona de Zerrel, está até apagado, que pena. Eu escrevia, era o meu pelotão antes do ataque a Montese. Nos intervalos de artilharia, tiramos essa fotografia. Aqui tem um bando de gente também que morreu nesse combate. Aqui uma outra fotografia em que só está vivo um cuja fisionomia não aparece. Aqui está o meu sargento Rand, que morreu. Aqui está o sargento Nilo, que morreu na posição. Aqui está um cabo que morreu. O único que sobreviveu era o Przewodowski, que era alemão de Santa Catarina, que está encoberto aqui, não aparece, viu? Vocês devem reconhecer um personagem que está aqui. Não sou eu nem nenhum brasileiro. Mark Clark. Mark Clark. Na véspera da ofensiva da primavera, ele foi visitar, foi cumprimentar e foi levar, vamos dizer, o incentivo dele à tropa que ia atacar em primeiro escalão, nós. A ofensiva da primavera definiu a derrota dos nazistas na Itália. Iniciou-se em 14 de abril e a missão da divisão brasileira foi libertar a cidade de Montese. Esta foi a mais sangrenta batalha para os pracinhas. E nesta foto, podemos ver o então tenente Sérgio durante o combate. 2 semanas mais tarde, viria a rendição de Fornovo e, dias depois, o fim da guerra na Europa. Segunda-feira, 4 horas da tarde. Este que vai à direita de quadro é João Viana e do seu lado Candinho.
Os dois veteranos ficaram de dar seus depoimentos no Museu da FEB, que fica na Casa da FEB, na Rua das Marrecas, centro da cidade. Nelson, vem aqui. Oi. Quero cumprimentar você para fotografar. Obrigado. Da minha terra natal, por mais terra que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra, sem que volte para lá. Sem que leve por divisa este bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, que a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Eu passei um inverno muito rigoroso, que os companheiros aqui passaram, eu acho que eu passei bem mais, no caso, na posição do inverno que eu fiquei. Meu GC ficou no tempo assim, temos que cavar um buraco e escondemos dentro daquele buraco, vazando água, minando a neve, essa coisa toda. Foi o tempo que eu passei no inverno, muito forte. Esse uniforme que está escrito, uniforme de inverno, isso foi a roupa do Exército Brasileiro. Mas isso não era suficiente para passarmos o inverno na Itália. Nós tínhamos por dentro uma cerola de lã até aqui. Nós tínhamos 2 meias 3/4 até o joelho. E o galochão de feltro, nós botávamos a botina dentro deles e atracávamos, né? Nós tínhamos uma camisa de manga comprida, de malha. E afora isso, um casaco de seda por dentro, todo acolchoado com penas, e por fora chantongue, que era para não umedecer. Ficava uma barrica desse tamanho, com todos esses equipamentos, essa vestimenta. Porque isso aqui não era suficiente para ficarmos a 17 ou 19 graus abaixo de zero. Estão vendo que não é possível. Nos últimos meses de 1944, a Itália foi castigada por um inverno cruel. Conquistar o Monte Castelo naquelas circunstâncias era tarefa impossível de ser cumprida. Mesmo assim, os pracinhas se empenharam em 4 tentativas. Nos dias 24, 25 e 29 de novembro e 12 de dezembro. Esses ataques fracassaram e o saldo foi a morte de centenas de brasileiros. O Monte Castelo só foi conquistado em fevereiro de 1945, quando a FEB pôde contar com o apoio da aviação brasileira e da 10ª Divisão de Montanha Americana. Das tentativas anteriores, restou o trauma. Naquele dia eu disse, pô, não vai escapar ninguém, quer dizer, inclusive eu. É onde eu vi a maior parte dos companheiros tombarem mortos e feridos. Foi no dia 12 de dezembro, o segundo ataque que o Regimento Sampaio investiu ao Monte Castelo. Nesse dia eu não dei nada pela minha vida e nem estava dando pela vida dos outros companheiros, como eu vi muitos tombarem perto de mim assim. Quer dizer, então eu acho que o dia 12 de dezembro para mim foi um dos piores dias e horas na hora do avanço do Monte Castelo. O terceiro ataque ao Monte Castelo, 12 de dezembro de 44, eu estava com a metralhadora .30 e os alemães atiraram muito na posição onde eu estava. Uma granada caiu a 3 metros da minha trincheira. O meu atirador ficou surdo a tarde e a noite toda. Eu senti gosto de sangue na garganta, porque não era preciso ser atingido pelo estilhaço da granada, bastava o deslocamento de ar da granada. Em combates seguintes, nós tivemos um colega, cabo, lá de Campina Grande, que ficou desacordado, encontrado já saindo sangue pelas narinas. Não estava ferido, só com o deslocamento do ar da granada. Seu Rubens aceitou conversar conosco desde que a filmagem não fosse em sua casa. Ele mesmo sugeriu a locação, o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo.
Este monumento, inaugurado em 1960, guarda as 466 urnas de combatentes brasileiros que morreram na Itália. Rubens chegou à guerra como padioleiro, mas logo se tornou um soldado da infantaria, onde exerceu a função de esclarecedor. Como é que é o esclarecedor? O que faz o esclarecedor? O esclarecedor é o que nós infantes chamamos de bucha de canhão. É aquele que vai na frente da tropa cerca de 500 metros. Se acontecer alguma coisa, acontece a ele primeiro, a tropa está mais ou menos, né, precavida ou resguardada, né? Depois da tomada de Monte Castelo, os alemães se retiraram, então o comando queria saber onde eles tinham feito a linha defensiva. Então pediu à primeira companhia, minha companhia, que desse um pelotão para fazer contato com os alemães para descobrir onde eles tinham feito a linha defensiva deles. E nós partimos e o comandante do grupo me chamou: Rubens, vai ser esclarecedor. Eu falei: eu nunca fui isso, homem. Não tem importância, você vai ser agora. E então é aquele que vai na frente, né? Então lá fui eu. Lá caminhei, depois de caminhar umas 2 ou 3 horas, entendeu? Começou a aparecer as montanhas, nós já tínhamos ideia que os alemães deveriam estar por ali. E aí apareci, a uns 20 metros de mim, eu vi uma casa. Aí parei, olhei para trás, e o comandante do pelotão lá fez assim para mim: ó, você para casa. Aí eu ainda perguntei: eu para casa? A casa tinha uma porta e uma janela, né? Falei: diabo, daí eu vou receber fogo ali, dos dois lados, né? E ao lado da casa tinha um monte de feno, né? Eu estou parado, né? Então eu pensei comigo mesmo: vou dar um lance, correr para o Monte Feno. O Monte Feno eu corro, derrubo aquela porta, o resto é com Deus, né? E quando eu dei o passo, a mina já estava me esperando ali. Aí, voei. Resultado é perdi a minha perninha. Isso com 20 anos de idade, hein? Já pensou? Você tinha 20 anos quando você fez isso? Daí o comandante do pelotão mandou um sargento me socorrer, né? Ele veio, quando ele estava a uns 10 metros de mim, eu falei para ele: olha, cuidado, que tem mina por aqui. Ele parou também, né? Falei: cuidado. Aí quando ele deu o passo, uau, subiu também. Você estava indo socorrer o senhor? Exatamente. Daí esse comandante do pelotão, um camarada tipo Max Wolff, né? Audacioso, sabe? Muito corajoso também, né? Aí ele pegou o rádio e falou: comandante, estou com 2 homens aqui, feridos, perderam a perna. Quais são as ordens? Continua a progressão até fazer o contato. Aí ele chamou o pelotão: vocês pisem onde eu pisar. Aí já estava escurecendo, entendeu? Então ele foi caminhando e daqui a gente foi ouvindo as explosões. 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Daí ele não pôde caminhar mais, já estava com a metade do pelotão já dizimado, né? E nós, os feridos, fomos carregados por padioleiro. Por sinal, o padioleiro que veio me socorrer, entendeu? Me aplicou a morfina, que do meu lado assim tinha uma cratera. Você vê como é que é os alemães, eles botaram uma mina ali. Mas tá passando uma mina no buraco, rapaz? Quem é que vai adivinhar, né? Ele falou: vou entrar aqui nesse buraco para dar mais apoio para levantar o senhor. Aqui que ele entra, eu só tive que livrar a cara assim de lado, né? Porque subiu aquela terra queimando, né? E com isso, nós fomos 8 a perder a perna. E sendo que, até quero prestar minha homenagem aqui ao meu sargento, que comandava o meu grupo, sargento Aquino, ele perdeu as 2 pernas, entendeu? E 3 dias depois ele faleceu. Onde foi isso? Isso foi no dia 6 de março de 1945. E a localidade tinha o nome de Vergato. Isso aconteceu em Vergato? Vergato. E aí era onde os alemães tinham estabelecido a linha defensiva deles. Isso no dia 6 de março. Eu não esqueço que foi a data que eu perdi a minha perninha, né? Entendeu?
Já está valendo aí? Já está valendo. Eu podia dizer a minha origem logo, né? O senhor pode dizer depois. Como é que foi essa viagem de ida? A viagem foi terrível. Nós viajamos no navio de transporte General Meigre com capacidade para 7.000 soldados. Então, até a tripulação enjoava, porque o navio não ia direto, ele fazia umas curvas, então você enjoava, era terrível. E a alimentação era toda diferente. A alimentação era um chá amargo, arroz, tudo à base, no arroz, na carne tinha abacaxi, tudo na base doce, quer dizer, não é a comida que o brasileiro adotava, né? Feijão, arroz, nada disso, era uma comida americana. Quer dizer, então, só isso enjoava a gente demais, foi terrível. 16 dias, 16 noites. Eu, durante 10 dias e 10 noites, eu comia 2, 3 maçãs por dia, não comia nada, porque enjoava. E muita gente, assim. Qual a função do senhor lá na... Eu sou mineiro da cidade de Ubá, toda a minha família é de farmácia. Eu comecei muito jovem em farmácia e aprendi a aplicar injeção e foi para mim uma coisa especial na Itália, porque surgiu naquela época que eu cheguei na Itália a maior maravilha do mundo, que foi a penicilina. Tinha muita amizade com a enfermeira americana e ela tinha muita confiança em mim. E ela então passou para mim aquela incumbência de aplicar as injeções. Tanto é, o americano ele faz o seguinte, na casa dele ele manda filmar, uma vez por mês o filme vai para o front e eles têm uma tenda, um lugar onde passa esse filme. Então essa enfermeira dizia para mim, Paulo, tonight you supposed to give penicillina for me because I go move. Hoje eu vou ao cinema, você pode aplicar penicilina, e me dava a chave do cofre. Então eu era assediado por muitos militares brasileiros. Hoje tem aí general, coronel que passaram pelas minhas mãos, porque eu que tinha penicilina. Na cidade onde ela chegava, cabo na Itália chama Corporale. Corporale penicilina. As mulheres vinham, pedia, queria uma puntura de penicilina, uma puntura de penicilina. Uma sinurina malata necessita de uma puntura de penicilina. E você sabe como é que é. A gente não podia mexer na penicilina. Mas tinha brasileiro que arranjava penicilina, não sei como. O senhor chegou lá falando inglês, aprendeu lá? A primeira vez que eu cheguei na Itália, quando eu cheguei em Pisa, aqui no vídeo de Rua Pisa, eu fiquei até louco de ver tanta mulher bonita e não falava uma palavra. Um mês depois a gente já falava, porque é cambiare, e o italiano gostava muito do nosso cigarro. Só um cigarro que ele não gostava, que antigamente existia aqui um cigarro, Yolanda. Como foi o Natal do senhor? Natal foi ótimo. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Foi a primeira vez que eu beijei uma americana, porque no Natal, quando você vê a árvore de Natal, você tem tem que beijar a americana, né? Ela que me ensinou, que eu tinha que beijar ela. Então, foi muito bom, foi um Natal muito bom. Como é que é essa história? Kiss me. Você, quando chega em frente à árvore, a mulher que tiver, você beija. O senhor namorou as americanas lá também? Então, eu fui muito ligado às italianas, porque eu falava italiano, entendeu? Eu era espécie de um menino, eu ficava mais na casa das italianas do que no acampamento, às vezes, entendeu? Porque as italianas velhas tinham dó de mim, achavam que eu era o neto dela, entendeu? Então, eu levava muita vantagem nisso. Pequenininho, eu pesava 48 quilos. Qual a cena mais marcante da guerra para o senhor? O que o senhor viu? Foi quando eu entrei no porto de Nápoles, de ver mais de 100 navios de perna para o alto, fábricas com toda derrubada, as aerovias, trem virado. Nápoles estava aniquilado, bagaçado. Aquilo marcou aquilo para toda a vida. Moisés, próximo personagem desta história, vive aqui no conjunto habitacional dos ex-combatentes em Benfica, zona norte da cidade do Rio de Janeiro.
Ele combinou de nos contar a sua experiência como motorista de tanque durante a campanha na Itália. Outros ex-combatentes, também moradores aqui do conjunto e que foram contactados pela produção, não confirmaram a presença na filmagem de hoje. Seu Moisés? Sou eu mesmo. Oi, eu sou o Vinícius. Como vai? Satisfação. Vamos entrar. Sabe o que eu estava pensando, seu Moisés? Da gente fazer uma conversa, um bate-papo por aqui mesmo. Mais amplo, né? Não é melhor? Campo é melhor mesmo. Né? Deixa eu me botar uma camisa para recebê-los melhor. Tá ok. Aqui foi sem protocolo. Este conjunto foi construído no governo Juscelino Kubitschek. O presidente fez a promessa de dar moradia aos soldados da campanha brasileira na Itália após a visita que fez ao cemitério dos Pracinhas em Pistoia. Moisés é um dos poucos moradores que estão aqui desde a inauguração em 1957. O conjunto é habitado por familiares de ex-combatentes, alguns remanescentes da guerra e por gente que não tem nenhuma ligação com essa história. Vamos pra cá. Cadê o Otacílio? Otacílio! Orlando, viu o Otacílio por aí? Não, cheguei aqui agora. É só eu mesmo. Eu tinha falado que só eu mesmo e as declarações são minhas, ele não... A maioria se omitem, não sei porquê. Esse é o chapeuzinho que eu falei, ó. Hein? Não. Orlando, quer falar nada, não? É mudo nessas alturas. Ah, o Tacílio. Tacílio! Essa é a medalha de tão velhinha que tá, já perdeu a passadeira. Bom dia, senhores. Fui do Regimento Sampaio, Otacílio. Oi, seu Otacílio. Tudo bem? Bem? Obrigado. Meu ex-combatente Oswaldo. Desce, rapaz. Desce. O seu João também é ex-combatente, foi de Sampaio. Eles estão fazendo um filme, A Cobra Fumou, a respeito da nossa permanência lá na Itália. Ah, sim. Porra, nós passamos lá, não foi brincadeira. Se não matasse, morria. E o que era aquele fascismo que tinha que ser combatido, assim? O que era? Eu não posso explicar porque não tenho conhecimento nenhum do que era o fascismo. Eu sei que era uma coluna alemã, né? Agia em todo o território, com radiotransmissões, com sabotagem, com tudo. Eu não sei. A nossa missão foi só embarcar e desembarcar e voltar. O resto era das autoridades. Porque quando nós chegamos na Itália, nós fomos combater as duas forças, Itália e Alemanha. Porque eles eram aliados. Depois é que viram. E o italiano viu que o pau ia comer em cima deles mesmo, ele passou pro lado dos aliados. O senhor Orlando trouxe um monte de fotografia aqui, cara, para mostrar. Essa foto o senhor comprou lá? Comprei não, paguei para tirar. Pagou para tirar? O senhor estava lá no dia? Tava. O senhor viu essa cena? Sabe o que eu tava fazendo? O quê? Procurando namorada. Isso aqui é Mussolini e Elda Petazzi. Essa é Elda Petazzi. Foi morta, pendurada. Vocês vão ver ela como ele estava. Foi morta assim. Pode ir mudando? Pode. Mussolini, foi morto assim. Depois é que um general americano mandou tirar da praça isso, que estava muito ridículo. E eu paguei 14 mil liras por isso. Isso é porque eu alugava ao Diário da Noite e eles estragavam. Eu precisava de dinheiro. Mussolini. Elda Petazzi. Daqui do pescoço até lá o negócio melhor, tinha 40 e tantos furos. Eu tinha feito uma promessa ao meu comandante de não vir para o Brasil sem conhecer Milão.
Ele disse, mas Dias, essa promessa é dura de cumprir. Eu digo, eu quando souber que a guerra já está acabando, eu vou ver Milão. Aí se juntou eu, Perácio, que era jogador do Flamengo, Timbira, do goleiro do Bom Sucesso, 5 machos, e fomos para lá. Quando chegamos em Milão, nós estávamos numa praça, um camarada chegou, ele se identificou depois, como Davi Nassa, e o irmão. Aí disse, brasileiro, vocês não podem ficar aqui, vocês correm perigo. A guerra já acabou e ninguém aqui conhece vocês. Vamos para minha casa. Eu senti um camarada meio desconfiado. Fui para a casa dele, mas quando chegou lá, ele me deu roupa para gente, comida para 5 homens e fomos passear. Quando a gente está passeando, eu escutei uns tiros. Ele aí disse, não se assusta não, vamos chegar mais para perto. Quando chegamos para perto, ficamos como daqui, naquela manilha ali, eu vi aqueles homens tudo pendurados. Eu digo, que é isso aí? Ele disse, foi Mussolini que ia fugindo e foi pego e foi executado aí, foi hoje de madrugada. Olha o Manuel aqui, ó, na mente dele. Ei, Manuel, do Sampaio? Qual é, senhor? Qual é, seu Manuel? Fui. Não, camarada, eu não gosto de falar. Não gosto de falar porque eu me emociono muito, entendeu? Não gosto de falar nada, não me pergunte nada porque eu não gosto de falar nada. Eu choro muito e fica feio, vamos chorar, fica feio. Fica feio roubar. Como é que foi o dia que o senhor foi convocado? Eu quando fui convocado, eu fiquei tão nervoso que um soldado foi na minha casa, levou a carta de convocação. Eu morava numa vila lá no meio. E eu fiquei tão nervoso que eu deixei cair a carta. Tinha que assinar aquela carta para ele levar assinada, né, aquele papel, um recibo, né? E eu deixei cair a carta no chão, tão nervoso que eu fiquei. Meu irmão aqui foi voluntário. Na Força Pessoal Brasileira. Não assinei. Depois eu fui sorteado. Sou eu daqui, tô diferente, né? Antes e depois. Aí meu irmão foi no segundo escalão, Rio de São Paulo, né? Então, aí eu cheguei nós fomos até Livorno. Livorno, eu fiquei. Aí meu irmão já estava lá na frente, né? Aí como um belo dia ele apareceu lá em Livorno. Aí fiquei todo contente, barbudo, né? Pensava, vou ver se tá aqui. Aí depois sumiu. É esse o nosso estado de mineiro, é isso. Mas nós estamos numa sensibilidade muito grande que não pode explorar muito profundo. Que foi saqueado. Vem. Foi saqueado. Foi fácil aprender a falar italiano lá para... Tem pronúncias italianas que se assemelham ao espanhol, se assemelham ao português. Mas foi muito duro, porque o italiano chamava a gente de paisano e a gente achava que estava desmerecendo a situação de militar. Paisano, nós somos militar, mas paisano é amigo. Né? E eu já era estudante de Esperanto, antes de ir para lá, e que me ajudou a aprender italiano. Eu sou fã do Esperanto. Sabe o que é o Esperanto? Sou fã do Esperanto, é a língua internacional. O senhor veio de fora? Eu estive em Portugal há 18 anos. 18 anos, fui para lá pequeno. É de lá, o senhor é de lá? Não, eu sou brasileiro que estive lá 18 anos em Portugal. Fui para lá pequeno, voltei com 18 anos. Foi fácil aprender italiano? Foi fácil? Foi fácil. Eu trouxe até livro, que eu pilhei lá daquelas casas abandonadas. Trouxe uma gramática, um dicionário. Tem aí. Por isso que eu aprendi certas canções italianas, fui trocando conversação com os garotos nas praças públicas. Eu dava chocolate, dava cigarro. O senhor pode cantar uma canção pra gente? Peraí, deixa eu ver se eu me lembro. Firenze, essa noite sei bello, soe manto di estrelle, lontano nel cuore l'amore, c'è fallo di amore. Firenze sei tanta poesia, perché vita mia eterna nel cuore.
Firenze sei tanto sbagliato perché riscordato eterno razioni. Sull'arno di argento si specchia o firmamento. Zio noi sospiram tanto se perde lontano. Dorme Firenze, sotto teu raggio della luna, mas dentro nel balcone veio uma Madonna bruna. É isso aí. A gente aprendia assim, dando chocolate, cigarro. Aprendia com as crianças? Com as crianças, né? Porque o melhor meio de informação é idoso e criança, né? Quem quiser apanhar uma informação, é só agradar um velho e uma criança, que isso faz parte do catecismo do militar, no campo de batalha, né? Quem contou para o senhor essa notícia boa do final da guerra? Quem é que veio? A notícia boa é aquele boato que corre, boato grande, porque a gente é uma tropa que estava ali, estamos ali esperando ordem para avançar, né? Mas depois veio a ordem que não avançar mais, a gente ia recuar, né? E então, num dia, acho que de maio, né? Quando acabou a guerra? Foi em maio, né? No dia 8 de maio eu me encontrava numa cidade italiana por nome de Prato, próximo a Firenze. E eu disse que os tanques operaram pouco na Itália, no sul da Itália, por ser um terreno acidentado. Então me mandaram para a Companhia de Manutenção Americana em Prato. A minha missão que era aprendendo a dirigir os caminhões de 2,5 toneladas e abastecendo o front, levando munição, levando gêneros. E numa dessas viagens, em plena viagem, eu parei numa cidade, todo mundo dançando, eu perguntei o que era, de Finisce la Guerra. Dia 8 de maio de 1945. Foi quando o mundo todo passou a expirar. Foi a felicidade. Muito grande, né? Muito grande. O mundo todo, né? Dia 8 de maio de 1945. – 21 de fevereiro de 2000, primeiro dia de filmagem na Itália e data da conquista de Monte Castelo. Esta coincidência foi planejada. Neste carro, aí da frente, vai Miguel Pereira, que conhecemos no Encontro dos Veteranos em Brasília, em novembro do ano passado. Ele está nos conduzindo a Betaia, um lugarejo próximo ao Monte Castelo. Aqui é o Vale do Reno e o esquerdo era o rio aqui, Panaro. Bem, de Porreta Terme, onde estava o QG do Marechal João Batista Menezes de Moraes, comandante, nós recebemos a primeira missão no início de novembro, o grosso da FEB, e de manter essa estrada transitável numa posição defensiva agressiva. Todo dia as patrulhas subiam para tomar contato com o alemão, mas não podiam atacar. E houve os maiores combates ali em Marano, onde eu estive a primeira vez, 11 dias. Quando acabou, fui promovido a segundo sargento, era terceiro. Bem, e logo em cima tem a Torre de Nerone, tem o Castelo Novo de Vergato, e prosseguindo passa Vergato, Bolonha, onde você já conhece a estrada. Mas o que é importante notar, que todo esse espinhaço aqui dominava a estrada. E desde lá do QG
até Vergato era sob tiro do alemão. Onde está o Monte Castelo? Monte Castelo está na direção aqui esquerda daquela torrezinha. E é o flanco direito do monte. À esquerda temos a La Torraccia e aquele mais altinho lá é um Belvedere, de onde partiu a 10ª de montanha. Enquanto nós atacamos o Monte Castelo, a 10ª progrediu lá. Mas só conseguiu chegar depois que nós tomamos o monte. E a aviação brasileira, naquele dia, atacou o dia inteiro bombardeando eles. A gente via, dali da minha posição, o avião desaparecia lá e atirava e tal. Voltava, mergulhava, saia outro, continuamente. Eles não esperavam do assalto dos aviões naquele dia. Foi um ajutório enorme. E aqui embaixo estava tudo cheio de artilharia, largando bala em cima. Era um verdadeiro terremoto. Infelizmente. Que horas que os brasileiros souberam assim, conquistamos? Foi exatamente às 5h20. Portanto, daqui uma hora, né? Assim, mais ou menos. E imediatamente o pelotão que subiu já botou a bandeira naquela parte mais alta. Eu acho que uma bandeira de uns 8 panelas, muito grande, dá para ver bem. E foi muito filmada aí, todo mundo filmou a bandeira. E era um ponto de honra nosso naquele dia tomar Monte Castelo, né? E estavam todos os batalhões preparados, um subiu, o outro ficava de reserva, não foi necessária, porque eles contra-atacavam. E uma coisa importante, eles ficaram senhores de Monte Castelo, mas eles continuaram atirando, né? Ainda durou 22, 23 e 24, caindo bomba e a turma ferrada lá em cima. E só depois que terminou de cair o resto, e aí então eles despencaram. E aí veio a ordem de retirar já os mesmos combatentes, trouxeram os feridos graves, e aqui tinha 12 mortos. E estava escrito tinha no papel onde é que estavam, mas faltava gente, eu me ofereci. O coronel não queria que eu viesse. Miguel, você é um telegrafista, não tem que ir no... Ele disse, mas eu sei onde estão os mortos. Como é que você sabe? Porque eu vi. Então vai. Você quer ir? Bah, vim. Quando eu cheguei, vi um monte dos mortos. Ih, parece uma bandeira de morte. Fiquei com uma coisa calada no coração. E naquele momento eu prometi, alguém vai cuidar desses mortos. E foi um dos motivos por qual eu fiquei na Pistoia. Prometi e fiquei. Eu pensei que ia ficar um ano, fiquei 55, hoje é 55. Desculpe, mas vocês me chamam à memória eles. Os meus companheiros eram assim, eu era também assim. Eu tinha 26 anos, 25. Tinha moço de 20 anos, rapaz de 19 anos. Nem é bom falar. E morreram 465, sem contar mais de 3.500 feridos. Porque quando a gente fala que só essa batalha aqui tiveram aproximadamente 100 mortos. Como também a de Montese, aproximadamente 100 mortos. Com a diferença, aqui foi em 5 meses e teve milhares de feridos. Lá foi em 24 horas e teve a mesma coisa. Milhares de feridos e quase 100 mortos também. São duas coisas que estão equiparadas. Quer dizer que esse Monte Castelo era um ponto de honra para nós combatentes conquistar. Eu acho que naquele dia morria até o último homem, mas caiu. E de fato ficou um monte. O que tinha de ambulância com os feridos não dá para contar. Obrigado. Eu nunca pensei, 55 anos depois, estar aqui, relembrando, né? Eu acho que só Deus mesmo. Volevo farvi... Tanto ho detto che mia sorella ha partorito con il dottore brasiliano, eccetera, in quella casa lì, qui, no? Quella, Sotto? Sotto, piano terra, perché a piano terra allora c'era... Le cantine. C'erano le cantine, la paglia praticamente.
Mio nipote è nato come Cristo. Là. Andiamo su. Miranda Bonanni, a italiana que entrevistamos na primeira etapa de filmagem no Brasil, deu o contato de alguns guerrilheiros que lutaram com os pracinhas durante a campanha. Pietro Moruzzi foi um deles. Mi riprendete? Come sono messa? Quella è mia moglie e questa è mia cognata, la sorella. Io vorrei che lei mostrasse questa foto per la telecamera. Dunque, questa foto è la foto ricordo di quando consegniamo le armi agli americani. Finimmo il nostro periodo di lotta partigiana e dopo io poi da qua fui aggregato alla Quinta Armata Americana assieme ai brasiliani, perché i brasiliani erano aggregati alla Quinta Armata Americana, che andammo fino alla fine della guerra. Io andai con loro e fui aggregato all'OSS americano, che era il servizio di controspionaggio. E il nostro servizio era di ripassare le linee e tornare, andare. Ci andò bene e oggi la possiamo raccontare, però è stata una vita molto dura. E lei in questa fotografia dov'è? Questo siamo a Lizzano in Belvedere. E lei? Io sono qui. Avevo 17 anni, fui preso a Porretta, mi portarono a Modena, mi inviano Nontolana, le caserme rosse, quelle sono cose che non mi dimentico. E ci stavano portando non lo so dove, riuscimmo a scappare, a venire via, arrivai a casa, stetti 3 mesi nascosto, qua, non qua, su cima a quelle colline lì, e poi dopo non si faceva più perché cominciarono a guardare i fascisti, i tedeschi, insomma, a cercare questa gente, allora riuscì ad andare in montagna, andai nei partigiani. Grazie. Quando estivemos com Major Elza, em novembro do ano passado, ela deu a dica. Vocês não podem deixar de ir. A Torre de Nerone está destruída, só tem a base e já não dá para ver mais nada. Mas é um ponto interessante de alcançar. Se vocês entrarem em contato com Giovanni Sulla, ele vai orientar vocês os pontos interessantes de vocês verem. Embora seja um jovem que não era nem nascido na época da guerra, ele é um estudioso e é um pesquisador. Torre di Nerone fu per il corpo di spedizione brasiliano una pagina molto cruda di sangue, perché in questo posto per 6 mesi in pratica, da novembre ad aprile del 45, i brasiliani impiantarono in pratica una testa di ponte, in una situazione molto dura, molto difficoltosa. Perché? Perché sia da questo lato che di fronte che dall'altro lato c'erano grosse postazioni tedesche. In pratica i brasiliani tenevano un piccolissimo settore del crinale, solamente 300 metri. Era molto difficoltoso far arrivare rifornimenti e portare via i feriti. L'importanza tattica e strategica di questo posto è perché da qua riuscivano a controllare tutta la valle della Neva e avevano le spalle coperte per la valle del Reno. Aspetta il mio, ok. In un posto come questo, come Torre di Nerone, da quello che ancora si recupera, come in molti altri posti, Montese, Montello, Monte Castello. Qui ho alcuni esempi di quello che ancora il campo di battaglia ci fa trovare. Bombe a mano per i combattimenti avvicinati o per le conquiste dei bunker. Questa è la tipica ananas di produzione americana. Pistole, caricatori di mitragliatrice Thompson. Veniamo alla parte più terribile che ho la guerra. Questa è la bomba da 81 mm tedesca che causò insieme alla Lurdigna e alle mine
le maggiori perdite nelle file dei Pracinhas brasiliani. E qui vediamo a un piastrino di un soldato brasiliano. Da notizie che ho ricevuto da Pistoia, da parte di Miguel Pereira, non risulta nell'elenco dei morti. Molto probabilmente l'ha perso durante un combattimento. Sula vive e trabalha em Montese com a família. E é aqui também que ele se dedica à história da campanha brasileira na Itália. Sula, ha detto che questa terra è coltivata con sangue Tu brasiliano. immaginati che qui in questa zona del Montello, dintorno di Montese, sono morti quasi tutti i 180-200 soldati brasiliani, Pracinhas, che sono morti durante la fase finale. Questo è stato l'atto finale di 4 giorni di battaglia. Perché? Perché questo è un posto molto difficile da prendere. Qui ci stavano tra l'altro gli uomini della 114esima Jager Division, una divisione di veterani del fronte russo e di varie battaglie. Erano esperti nella guerra di montagna, ma soprattutto erano tenacemente portati a resistere in questo luogo, perché sapevano che alle loro spalle non c'era più niente, non c'era più linea difensiva. Da quella parte là c'era la pianura padana. L'ultima resistenza grossa della campagna d'Italia è stata fatta qua. Fin da bambino ho sempre sentito parlare delle truppe brasiliane. Molti hanno la convinzione che la campagna d'Italia sia sempre stata condotta invece solo dalle truppe americane e inglesi. Invece qui sentivo sempre parlare dai contadini o dalla popolazione civile di queste truppe brasiliane. Quindi io in questi 20 anni che raccolgo materiale, testimonianze, ne ho sempre sentito parlare molto bene. E vado orgoglioso che quando da appassionato vado a un convegno storico, faccio una mostra, faccio qualcosa, vado orgoglioso, la mia città, la mia regione è stata liberata dai Pracinhas, dalle truppe brasiliane, a cui penso che tutta la popolazione qui del circondario sia eternamente grata. Hoje é o nosso último dia de filmagem. Estamos indo conhecer o Monumento dos Pracinhas na cidade de Pistoia, onde o veterano Miguel Pereira nos aguarda. Há um outro caminho, mais curto e rápido, mas optamos pela Estrada 64 para fazer estas imagens. Este é o cenário das várias histórias que foram contadas neste filme. Geraldo Santana era seu companheiro? O Geraldo Santana era um radiografista muito bom, um mineirinho, moreninho, e era do nosso grupo. E uma coisa penosa, ele trabalhava no QG em Porreta, onde caía muita bomba, e não queria sair dali porque estava esperando do Brasil, que a mulher tinha ficado grávida,
estava para ter uma criança. E ele, na véspera quase do nascimento da criança, levou um tiro de canhão e morreu. Não chegou a ver o nascimento da filha. Max Wolf foi um grande herói lá, desculpe, lá de perto de Montese. Quando estavam preparando o ataque de Montese, ele saía nas patrulhas, ele sempre era voluntário para as patrulhas. E um dado dia acertaram, mas ele ficou até, foi recuperado depois. Quando ele atravessava um cercado de arame de espinho, já feito pelo americano, pelo alemão, para atrapalhar a progressão, quando ele estava se preparando para passar, morreu. Outra pessoa muito... Foi um grande radiotelegrafista conosco, o Assad Feres. Está na letra A. Aqui. Era o segundo sargento. Eu fui chamado para onde ele faleceu. Ele foi atingido nos primeiros dias da guerra. Era um sujeito muito valente, porque a gente tinha instrução para quando caísse um tiro, deitar o chão. Não, tem que acertar aqui, não deitar. Eu digo, Assad, você vai morrer, meu filho? Não, está atirando? Ó, estou aqui. Terminou morrendo mesmo. São 4h30 da tarde e estamos indo em direção a Bolonha. De lá, retornaremos ao Brasil. Temos 80 horas de material filmado, com as inúmeras histórias que nos foram contadas, e uma infinidade de caminhos a seguir para fazer um filme.